Hoje com o pastor Joseph Prince. Quando Jesus voltar, vamos ter corpos novos. Finalmente vai acontecer o fim dos inimigos. Todos foram derrotados. Posso ouvir um amém, igreja? Boas novas. Amém. Quantos gostariam de chegar nessa posição aprendendo essas coisas? Alguns até querem aprender essas coisas, mas depois que são diagnosticadas. Então, por isso, eles até confessam, mas por causa do desespero, por causa do medo. Tomam até a Santa Ceia, mas com medo. E eles não têm uma revelação, tentam fazer o que tentam fazer, por causa daquilo que aprenderam, mas não é o suficiente. Pensam que se fizer alguma coisa, Deus então vai curá-los. Eles não entenderam a graça. E algumas vezes é muito tarde para eles. Não tiveram tempo para aprender. Mas não deixe isso acontecer com você. Por isso estamos aprendendo hoje. Estamos aprendendo agora. Queremos ter esse fundamento. Não quer dizer que pastores não ficam doentes. Não olhe para nós. Amém? Lutamos contra as mesmas coisas. E às vezes, tropeçamos, mas vencemos. Não quer dizer que não pecamos. Nós pecamos, mas sempre vencemos essa luta. Amém? Aprendemos e caminhamos, aprendemos e caminhamos, aprendemos e aprendemos mais. Aprendemos. Por que essa coisa ainda acontece, Senhor? Fala comigo. A melhor pessoa para correr para ela, é lógico, é o Senhor. Pergunte ao Senhor. Por isso eu ministro isso. Por causa dos meus desafios. Amém? Você está entendendo? Então, vou te perguntar. Quantos querem chegar a este lugar? De aprender que se eu tocar nisso, a doença virá. Mas se tocar nisso, a cura vai acontecer. Quer aprender isso? Da Bíblia? Não do pastor Prince, mas da Bíblia. Ok, lembra que eu te falei? Em Isaías 53? Verdadeiramente ele levou nossas enfermidades e tomou as nossas dores. Certo? Estou certo? Mas eu te falei que o uso secundário está naquelas versões que fala de dor e sofrimento, certo? Estão certos. Porque estudando a palavra coli para doenças ou enfermidades, essa é a aplicação principal. Vimos em Mateus 8. Descobrimos que a palavra raiz ali é uma palavra ligada a coli. Coli é um substantivo que vem de calar. Calar, olha calar. Ok? Coli está logo ali, para doença ou dor, mas vem da palavra calar. E calar é, na verdade, perder a sua força. Não é interessante? A palavra raiz de enfermidade é perder toda a sua força. Uau! Quando eu vi isso, pensei em como perdemos a força se estudarmos é sofrimento. O diabo manda alguma coisa que traz sofrimento para você. Algo que te faz preocupar. Alguma coisa que te faz ansioso. Aquilo te enfraquece. Quantos já sentiram que, quando você está ansioso sobre alguma coisa, você fica muito cansado? Mesmo não gastando uma grande quantidade de horas nesse problema que está passando? Ou então você passa muitos problemas com pessoas problemáticas e se sente como se estivesse se alimentando daqueles problemas e fica cansado? Eu ensino aos conselheiros desta igreja, certo? A se alimentarem com a oferta pelo pecado e não com o pecado. Eu ensino para eles, no livro de Levítico, como aconselhar. No livro de Levítico, o sacerdote comia a oferta pelo pecado, não comia o pecado. Quando atendemos as pessoas, é fácil errar. Saiba que todos que te procuram, amém, querem Jesus e a razão pela qual ele morreu. Por essa pessoa. E mesmo essa pessoa sendo uma pessoa muito malvada, e o seu pecado foi terrível, foi um pecado muito maligno, Jesus a ama. Fala sempre de Jesus. Senão vai gritar, seu perverso, sabe? Não pode fazer isso como pastor, não pode fazer isso. Amém? Precisa olhar para Jesus e se alimentar dele. E vai te ajudar no aconselhamento. Isso vai se tornar uma experiência fortalecedora. No Antigo Testamento, se a pessoa não viesse com oferta pelo pecado, o sacerdote não podia comer. Pense nisso. Conselheiros ficam mais fortes quando as pessoas têm problemas. É assim que vemos nessa igreja. Mas às vezes, alguns se esquecem disso e se envolvem com o problema. Escutam as reclamações que as pessoas têm sobre o governo e sobre as esposas e maridos e tudo mais. E depois disso, vão para casa e gritam com a esposa. Pensa que eu sou como outros homens. Porque ele viu o que aconteceu. Certo? Com um homem que permitiu que a esposa o manipulasse e tudo mais.
E a esposa diz algo e ele diz: você acha que eu sou um homem que pode ser manipulado? Se alimentou do pecado. Não sei por que estou falando sobre isso. Eu sei, vocês vão ser conselheiros para um mundo perdido, ferido, que está morrendo. Posso ouvir um amém? Certo, então? A palavra é perder as forças. O diabo faz assim. Pouco a pouco vai tirando suas forças. Não usa uma dinamite para poder explodir tudo. É como uma gota de água. Gota, gota, e te faz cansar. Uma das obras do anticristo nos últimos dias, o espírito do anticristo, é tirar a força dos crentes. Gota, gota. Isso é interessante. Você está cansado ou está relaxado? Deus quer você descansado. E por falar nisso, a palavra em hebraico para curado ou curar é a palavra Rafá. Diga Rafá. Rafael, certo? É o nome. Deus cura. Rafael. El é o nome de Deus. Deus cura. Rafael. É o significado. Ok? Amém? Rafá é a palavra cura. Agora, se estudar a palavra cura, e se for para a etimologia, a palavra raiz. Até no inglês tem a palavra raiz. E a palavra raiz para cura é a palavra rafá. Relaxar. Relaxar. Agora, há uma linha bem tênue entre estar sem força, cansado, e relaxado. Você faz as coisas. Quando o pastor Prince ensina sobre descansar, por exemplo, você diz: eu estou cansado. Não, estar cansado não é descansar. Jesus disse aos sobrecarregados: todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Descansar é se fortalecer. Descansar é recarregar as forças. Está fazendo coisas que te cansam? Está gastando tempo com pessoas que te sobrecarregam? Por que você faz isso? E você aconselha pessoas o tempo todo e essas pessoas, na verdade, não estão querendo aconselhamento. Eles querem atenção. Ok? E você fica cansado, fica sobrecarregado. Não importa o que seja, o maná que Deus dá para você é muito limitado e você tem que receber todos os dias. Mas a verdade é essa. Você deve descobrir o que Deus tem preparado para você fazer naquele dia. Dá para dizer se há paz no coração. No momento que você se sente sobrecarregado em alguma situação, é porque não é para você. Amém? Para mim, eu cheguei a um lugar onde eu não preciso mais me ocupar com a administração da igreja e o gerenciamento de tudo, porque eu tenho pessoas que fazem isso. Eu me ocupo mais com as pessoas, eu me ocupo com a igreja e a direção espiritual. Não me preocupo com a questão do dinheiro, com a questão das leis e tudo mais. Isso não é parte do meu trabalho mais. Você entende? Temos grandes pessoas para isso e se eu fizer tudo, eu vou ficar sobrecarregado. Posso ouvir um amém? Então, preciso ter cuidado com isso. Amém? Porque se eu estiver cansado, não vou receber revelação do Senhor e eu vou falar do meu coração cansado. E você não quer me ouvir quando estiver assim. As esposas sabem que não querem ouvir o marido quando estão cansados. Amém? Pessoas sobrecarregadas não são muito interessantes para ouvir. Certo? E tem um tempo certo, irmãs, para conversar. E quando você for pedir ele para fazer alguma coisa, se lembre: tempo. Deixe ele descansar se ele estiver cansado. Deixe ele se renovar. Deixe o tanque dele sair do vazio até o cheio. Amém? Faça uma massagem. Faça-o se sentir bem. Traga uma comida boa. Amém? Levanta as pernas dele. Depois que ele estiver sorrindo e tudo mais. Bam! Ok? Não seja tão apressada e de repente vai ter que ouvir o que ele vai dizer quando estiver cansado. Não vai ser bom. Amém? Então, isso é bom? Isso te ajuda? Agora, vamos voltar à palavra que vimos. Carregou nossos sofrimentos. A palavra sofrimento está ali, mas ela é de uso secundário. Não deveria ser usada aqui. Em Isaías 53. Devia ser ele verdadeiramente levou nossas doenças. Ok, mas as doenças acontecem quando estamos cansados. Quando olhamos a raiz. Amém? Alguns não sabem quando é que começou o problema. Os doutores falam que você pode estar sofrendo um estresse de uma situação que você passou na semana passada. 2 semanas atrás. Quando aconteceu algo grande. E você nem percebeu. Agora o estresse está se mostrando no seu corpo. Agora você tem um tipo de problema com as batidas do coração, sabe? Um tipo de arritmia. Você tem esse problema, mas nem entendeu por quê, mas é porque você passou por um estresse. Suas forças acabaram. Agora, nós vamos lá. Vamos fechar essa porta. Vamos fechar essa brecha. Em nome de Jesus. Amém. Amém, ok? O próximo carregou as nossas dores e é Makoff.
Makoff de novo. Que palavra seria o uso principal? Dores. Aprendemos em Mateus 8. Amém? Ele levou as nossas enfermidades. Doenças causadas por problemas ou condições físicas. Amém? Mas o uso secundário, a etimologia vem da palavra tristeza. Quero te falar algo aqui. Toda tristeza no mundo é perigosa. Pode matar. E, porque nós estamos no mundo decaído, há tristeza. Quando quem amamos passa por algo, nós obviamente sofremos com ele, certo? Estou certo? E você vai ver que, na verdade, nesta vida que vivemos, coisas naturais nos fazem muitas vezes sofrer. Não dá para evitar, mas deixa eu falar isso. Há muitos sites que você pode ver na internet, certo? Você pode ver, mas não agora, ok? Tipos de personalidade e doenças, e vai te falar. Você vai ver que pessoas deprimidas são pessoas que estão mais vulneráveis a doenças. A imunidade fica baixa. Eu não consegui encontrar, apesar de procurar em muitas Bíblias, mas eu já preguei sobre isso e eu escrevi também uma anotação na minha Bíblia, que é muito antiga, e eu a coloquei na minha biblioteca e sumiu. E naquela Bíblia eu escrevi uma frase de um doutor que disse que há mulheres que ele atendeu e percebeu um fato. Aquelas com câncer de mama ou com tipo de, sabe, certos tipos de doenças graves. Ele diz que aconteceu depois de uma tragédia na sua vida, especialmente depois do divórcio. Agora, se pensarmos nisso, aquela mulher pode ter sido uma vítima, mas, por causa do que aconteceu na sua vida, fez com que o seu corpo se enfraquecesse. É uma área muito sensível. Mas tenho que falar. Escute bem. A tristeza então vem. E a tristeza do mundo causa morte. Está no Novo Testamento. Paulo, pelo Espírito Santo, diz: só uma tristeza é boa, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E ele está escrevendo para cristãos. A salvação aqui não é salvar do inferno, não é salvar do tipo de vida sem comunhão com Deus. A salvação aqui se refere a saúde, plenitude e cura. Fala da tristeza de Deus, ou seja, se eu falei alguma coisa que te machucou, mas você aprendeu, é a tristeza de Deus. Agora sua mente muda. Você crê certo agora, pensa certo, e através de crer certo, vai viver certo. E isso vai trazer também resultados certos, amém? É preciso entender que arrepender é mudar de ideia. Amém? A tristeza de Deus opera a mudança da mente que produz sozo, sotéria, que produz plenitude, libertação, saúde. Amém? Não é a salvação comum, aquela para pecadores, porque está escrevendo a cristãos. Mas essa salvação é cura, da qual ninguém se arrepende. Quando experimenta, ninguém se arrepende, ele está falando. Ela produz a mudança da mente, essa tristeza, e acontece quando você ouve algumas coisas que você não gosta, quando te aconselho e falo alguma coisa que você não gosta, mas se você aprender e mudar sua mente, amém? Você vai experimentar plenitude emocional, plenitude mental, e essa plenitude você nunca se arrepende dela. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Uau, uau, você ouviu isso? Você ouviu isso? A tristeza do mundo opera a morte. E o que é que vem à sua mente? O que você pensa quando você vai a Israel e tem uma festa? Eles têm um festival ou algum tipo de celebração? A primeira coisa que falam para você, o que eles falam? Vem aqui, por favor. Você está sentado muito tempo. Toca aqui. Amém? Hassameach. Certo? Hassameach. Sabe o que é Hassameach? Quer dizer, não somente parabéns, se alegre, esteja contente, esteja feliz, como a palavra em grego cará, de cariz, graça, certo? Se alegre, sameach. Em Provérbios 17, verso 22 diz: o coração alegre é como o bom remédio. O coração alegre é como o bom remédio. Acha que Deus está brincando? É um remédio que não é químico. Nada químico. Um remédio que não tem efeito colateral. Você vai ficar com a visão ruim, vai ficar com lábios secos, sua cabeça vai virar às vezes. Sabe? Vai fazer alguns caroços aparecerem no seu corpo. Tudo mais. Mas este remédio é verdadeiro, é remédio.
Coração alegre. E a palavra alegre é sameach. Um coração sameach, que celebra, é feliz, alegre. Agora, eu não gosto somente dessa ideia de estar alegre sem razão. Sua razão para sameach, sua razão para alegria, não está nas Escrituras. Se você espera as coisas acontecerem do jeito que devem acontecer, aí você fica feliz? Você nunca vai ser feliz, porque as coisas não acontecem nunca do jeito que você quer que aconteçam. Ok? Então nunca vai ser feliz o tempo todo. Mas, se não depende de acontecimentos, mas é uma alegria interior, a Bíblia diz assim, sabe? O apóstolo Paulo escreveu, de dentro de uma cadeia. A carta mais alegre, se perguntar a um teólogo que conhece o Novo Testamento, e se perguntar qual é a epístola mais feliz, ele vai dizer Filipenses. A palavra alegria aparece ali mais vezes do que nas outras cartas. E de onde ele escreveu aquela? Da prisão. Escreveu isso. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijai-vos. Sabe por que isso aconteceu? Para que a vossa alegria aumente. Ei, igreja, alegrai-vos. E ele escreveu, regozijai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele disse assim, e eu vou parafrasear, mas antes vou falar o que ele disse. Para que eu escreva essas palavras a vocês. Eu não me aborreço por isso. E é segurança para vós. Como se alegrar? Ele falou tantas vezes que ele teve que até pedir desculpas sobre isso. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Como isso? Nos acontecimentos? Não. No Senhor. No Senhor. No bom pastor. Se tudo estiver errado, alegre-se nele. Um coração alegre. Um coração alegre. Talvez não será como o pastor Mark. Certo? Não vai ser assim. Alguns já estavam preocupados, amém? Amém? Certo? E não precisa ser como os seus amigos, que são, às vezes, um tanto quanto importunos, e sempre falam muito alto, sorrindo o tempo todo. Não é esse tipo de alegria. O pastor Mark é alegre mesmo, mas eu não estou falando dessa alegria, sim? Alegria no Senhor, que traz cura. Um coração alegre é bom como um remédio. Mas olha isso. Mas o espírito abatido? Uau! O espírito abatido seca até os ossos! E muitos problemas médicos são causados por ossos secos. Osteoporoses. Isso, osteoporoses. Artrite. Todos os Is são inflamações. Porque não há mais líquido. O que é envelhecer? É perder todo o líquido. Por que você usa loção? Porque está tudo seco. Eu quero te mostrar algo. Está rindo? Espírito abatido seca os ossos. O que seca os ossos? Espírito abatido. Sabe onde o sangue é produzido? Na sua medula, nos ossos. Certo? Pense nisso. Sangue precisa de água. Só beber água não é o suficiente. Isso é espiritual. Está falando que seca os seus ossos. E o que acontece? É como algo que absorve tudo e some. Moisés, quando estava com 120 anos, isso é muito interessante. Já leu isso? O que diz em Deuteronômio 34, antes dele morrer? Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram nem perdeu o seu vigor. Eu estudei sobre perder o seu vigor. Quis saber o que dizia isso. Seus olhos não se escureceram nem perdeu o seu vigor com 120 anos de idade. Hey, 120, sabe? 120. Seus olhos não escureceram nem perdeu o seu vigor. O que é essa questão de vigor? Eu pesquisei a palavra hebraica, umidade. A umidade não se foi. Nós temos uma outra versão. Sim, tem uma versão que diz a sua umidade não secou. Ah, pastor Prince, agora eu vou tomar mais água. Você não está seguindo o modelo bíblico. A Bíblia não diz, certo, que aquele homem que bebe tem um bom remédio. Certo? Não diz isso. Só vai encher a bexiga. E bexiga cheira é uma coisa boa quando você escuta um pregador como eu. Pastor, posso ir ao banheiro? Não, assente-se. Não terminei ainda. Pastor, eu tenho que ir. Não, se assente. E aí você sabe. Viu? Eu te falei. Falei que eu tinha que ir. Agora é tarde. Ok, acho que foi uma piada ruim.
Não sei por que eu conto as mesmas piadas durante muitos anos. Desde que eu comecei a pregar. Ninguém ri dessa piada, mas é algo que eu gosto, ok? Eu falei que eu tinha que ir. Ok, vamos lá. O que faz os ossos secarem? Voltando a Provérbios, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos, o espírito abatido. Preste atenção. Quando o espírito fica abatido, a Bíblia diz que os ossos até secam. Veja, quando Deus fez o homem de uma forma linda, todo pleno. Ensinamos a tricotomia, somos um espírito, temos uma alma e vivemos no corpo. E às vezes quando nós ensinamos sobre isso, numa sala de aula, nós separamos os três. Mas o que afeta o seu espírito afeta o seu corpo. O que afeta as suas emoções afeta o seu corpo. O que afeta as suas emoções afetam a sua mente e tudo na verdade está conectado. Quando Davi disse nos Salmos, de um modo assombroso e maravilhoso foi feito, a palavra maravilhoso é na verdade a palavra hebraica para tecer. Sabe o que é tecer? Irmãs, amém? Quando fazem isso, você pega então aquelas linhas e você começa a fazer uma mistura delas e, literalmente, todos os nossos órgãos e veias, Deus, na verdade, planejou tudo dessa forma. Não é para ser algo que nós olhamos e percebemos que essas linhas aqui... Não, Deus planejou assim. De um modo assombroso e maravilhoso foi feito. Amém? Você ouviu? Agora, se algo sai do lugar, não, dá para dizer que só aquilo saiu do lugar. Não, o espírito do homem, em Provérbios, o espírito do homem susterá sua enfermidade. Mas ao espírito abatido, quem suportará? Quem o suportará? Agora, a pergunta, o que é um espírito abatido e como pode ser abatido? Queremos saber, certo? Faz até os ossos secarem, certo? Tem gente com os ossos secos, certo? Quando os ossos secam, eles se encolhem. Em volume, fica frágil, fica menor. Por isso, quando nós olhamos para os nossos pais às vezes, sabe, pensamos que eles eram mais altos, porque éramos menores, lógico, pelo fato de que nós éramos crianças, mas quando crescemos percebemos que parece que encolheram, e antes deles morrerem, eles encolhem mesmo. Ok? Mas creio em Deus que não receberei isso. Amém, continuarei alto pela graça de Deus. Por quê? Eu respeito meu pai, eu amo meu pai, mas o meu DNA não é mais do meu pai, mas sim de Jesus. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5 que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Quantas coisas? E tudo se fez novo. Esse tudo quer dizer o meu DNA. E dizem se seu pai teve isso ou teve aquilo, os doutores vão te perguntar, sua mãe teve isso, seu pai teve aquilo. O plano de saúde vai te perguntar, seus pais já tiveram isso, isso é natural, certo? Todos os filhos de Adão, como a natureza decaída, herdaram tudo isso, é natural. Mas você não está mais no Adão decaído. Lembre-se, você atravessou o Rio Jordão, você atravessou. Amém? O primeiro Adão não podia atravessar. Você tem agora o DNA do último Adão. E você tem saúde nesse DNA. Amém? Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.